Localizada a 62 quilômetros de Florianópolis, nas encostas da Serra Geral, a cidade de Rancho Queimado encanta pelas belezas naturais e pela história de um tradicional empreendimento. A fábrica de bebidas Leonardo Céu, do famoso Guaraná Pureza. Tudo começou com a cervejaria Rio Branco, fundada por Alfredo Céu em 1905. A fábrica ficava localizada na praça do atual município de Rancho Queimado e produzia vários tipos de cervejas, gasosas e licores. Hoje está localizada em frente ao portal de entrada da cidade. Era aqui que começou a fábrica, que era de um cunhado do meu avô, um irmão da minha avó. Ele comprou ela, daí ele mudou para lá e construiu um prédio lá. Até que a data funcionava aqui, que era bem pequena mesmo, bem manual, bem artesanal. A primeira cerveja que ele fabricou foi dia 5 de outubro de 1905. E essa cerveja ele vendeu toda numa festa aqui perto, que era de Teresópolis, que era da colônia aqui perto, dá 15 quilômetros daqui ali. Então, daí começou, tomaram a cerveja, gostaram e continuou. Com a dificuldade sempre tinha, né, alguma coisa, mas foi superando elas, né. Então, eram máquinas bem simples, né, que eram gasificadores, que era uma máquina que misturava o CO2, a cerveja que tinha que ter. A cerveja também não precisa CO2. Se fabricar ela e colocar, engarrafar ela própria, ela produz o CO2. Só que tem que cuidar porque ela pode, foi igual a champanhe. A champanhe descobriram por acaso, que foi um vinho que foi guardado e ele formou gases quando foi experimentado depois de um tempo. E a cerveja também faz isso. Tudo manual, tudo feito à mão. Tinha alguma bomba que era tocada à mão, que precisava bomba para tirar água do poço. A partir de 1925, Alfredo Céu inovou com a fabricação do Guaraná Pureza, conhecido no Brasil e no mundo. O carro-chefe nosso é Guaraná Pureza. Isso, aonde ele vai, ele se mantém. O produto é conhecido, tem pessoas que chegam aqui com 60 anos e dizem, eu tomei a primeira pureza quando eu era um garoto de 8, 9 anos, mais de 50 anos tomando pureza, e conhecendo ela, vem aqui pegar hoje. Isso assim ele leva para Curitibanos, ou leva lá para Chapecó, para Joaçaba, algum leva lá para o Paraná também, para São Paulo. Um conhecido ali de Santo Amaro, trabalhava lá em Roma, ele trouxe os padres aqui e levou pureza para Roma. Diz, não, são meus amigos, vim aqui para conhecer a fábrica e levar o produto para lá. E quem conhece aqui tem a pronta entrega, daí não é tão... A gente não nota tanto, mas o que vem procurar, que vem de São Paulo, o gaúcho que vem ali para as praias aqui do Florianópolis, ali da Palhoça, lá na Praia Pinheira, Praia do Sonho, Garopaba, sempre vem. O nome foi escolhido por causa da pureza das águas e da natureza do município. Eu acho que foi o próprio nome Pureza também chamou a atenção, que hoje ainda é bom. Hoje, quando fala na pureza, sempre lembra uma coisa que não é ruim. Quem é que não gosta? Tomar uma coisa pura. Tradição e inovação, características do Guaraná Pureza. Ela tem um anel de borracha aqui, e daí a bola fechava, porque a máquina que enchia essa garrafa, ela virava para um lado assim, daí corria. E daí ela virava para o outro lado, daí a bolinha ia para o outro lado, daí fechava, porque a pressão do gás comprimia contra a borracha, que não existia tampa metálica, isso aqui foi no tempo da guerra, 14, 18. Não tinha tampa? Não tinha. Só que isso aqui não era muito higiênico, porque a poeira às vezes aqui.
Nós tínhamos umas quantas, aí sobrou só isso aqui, não sei, mas isso aqui tem Isso aqui tem 80 anos, 70, pelo menos. Que a máquina tinha que virar para um lado e para outro, porque assim, ó, assim ela botava para dentro, ela ia correndo para dentro da bola onde estava o CO2. E daí eles chacoalhavam para movimentar, isso era tudo feito à mão. Daí depois ele virava para o outro lado, botava a máquina para baixo, né, virava para o outro lado, ela tinha duas partes, ela vinha aqui, daí depois ele virava e fechava. A própria máquina que cozia, fazia o movimento para juntar o CO2 com a água, ela também fechava, porque a pressão do CO2 fechava, estava pronto. Até o meu avô manda fazer umas com o Alfredo Cel. Outra característica da empresa é a gestão familiar. A família participa de todo o processo de administração, produção e distribuição. Aquilo que o meu avô tinha era determinado. Ele era uma pessoa que ele visava sempre na frente, no futuro. Ele morreu com 84 anos. Ele era uma pessoa atualizada. Morreu em 64, mas discutia qualquer assunto com ele. Porque era agradável, né, conversar com o avô dentro de uma fábrica de refrigerante aqui no Rancho Queimado naquela época. Isso não era qualquer um que tinha. Então lá fora, meus amigos, colegas de escola, da aula ali, mas tu tem teu avô lá, que teu avô é rico. Eu disse, olha, eu acho que é. E eu gosto dele. Ainda dizia, mas também eu trabalho com ele, ele me paga. E pagava sempre nós. Um dia eu perguntei para ele por que ele pagava o nosso serviço que nós prestava a ele, que não era muito. Mas recebia por cada semana de serviço, recebia 7, 8 cruzeiros na época. E ele procurava sempre dar umas notas, as mais novas que tivesse. Daí um dia eu perguntei para ele, ele disse, não, isso é para vocês guardar. Então já ensinava nós a guardar o dinheiro, uma maneira de poupar. Isso tudo é importante. Tem uma lembrança boa do avô, a gente sempre trabalhou com ele. Ele era uma pessoa muito calma, ensinava, dizia, eu quero que faça assim, mostrava como é que tinha que fazer. Tem uma dedicação extrema. Isso nos ajudou, pelo menos para mim e para os meus irmãos também. Para o meu pai, que também trabalhou com ele sempre, né? E veio a comprar, adquirir a empresa dele. Isso foi em 1948, dezembro de 48. Quando chegou em janeiro de 49, o meu pai já era o dono da empresa. Eu, em 48, já tinha completado 12 anos. Eu sou de 36. Então eu ainda não trabalhava, mas não estava assim, aquela coisa como meus irmãos, que eram mais velhos, já tinham depois, nós não tínhamos um caminhão para levar o produto para Florianópolis ou até Santo Amaro, que era a cidadezinha mais desenvolvida do que a nossa aqui, né? Mas sempre tinha um comércio bom, que era uma cidade maior, já tinha consumo, né? Eu sempre disse para meus irmãos, para minhas irmãs, disse que era um orgulho, uma vantagem. Só que isso também tinha um custo, não é só simplesmente querer. Porque o querer e fazer tem uma diferençazinha. Quando meu pai faleceu em 98, 97, aí nós começamos a formar a nova empresa. Que até então a empresa era propriedade do Leonardo Cel, empresa individual. E daí nós começamos a formar uma Bebidas Leonardo Cel Limitada. E daí eles passaram a ser sócios, né? Nós, a família. Nós somos 5 filhos. Nós hoje mantemos 90% do capital. Eu e a minha cunhada. E tem 2 irmãs que cada um tem 5%. Tem 10% para completar o 100%. Né? Isso a gente administra
Bem, hoje o Ricardo é o gerente geral, e daí tem os meus sobrinhos que trabalham aqui, que é o Sérgio, também ajuda, ele é formado em Direito. Tem esse ali que é o irmão dele, que é meu sobrinho também, Marcos Aurélio. Cada um tem a sua parte aqui. Serviço tem. A gente sempre se acostumou o quê? Tem a vontade toda a vida a trabalhar, né? Porque a gente se criou aqui dentro e hoje os meus filhos já trabalham com a gente. Um trabalha aqui na direção da empresa, o outro já tem um depósito em particular dele mesmo, né? Então a sequência é essa, trabalhar para a grandeza de todos nós. O gratificante é que tu convive com os empregados, nossos empregados são quase tudo pessoas da mesma família, né? E os demais funcionários teve a convivência já com o bisavô, com o vovô, e é uma sucessão tanto da empresa como dos funcionários, que são todos eles uma sequência de famílias entre famílias. Eu comecei a trabalhar, eu tinha em torno de 12, 13 anos, e daí trabalhava na hora quando eu ia para o colégio, né? E depois a gente, quando teve que se afastar de Rancho Queimado para estudar, a gente deixou de trabalhar. Em 1979, eu praticamente terminei meus estudos do segundo grau, né? E iniciei a trabalhar aqui em 2 de maio de 1979. Havia necessidade, porque o pai se envolveu com a política, né? Então daí ele foi eleito prefeito e a empresa, o meu avô, que era o proprietário, ele teve que se afastar por motivos de saúde. Hoje a empresa só tem crescido e vamos crescer muito mais ainda. Antes mesmo de a cidade ser conhecida por Rancho Queimado, Alfredo Cel, filho de imigrantes germânicos, estabeleceu sua marca na região. O bisavô foi um dos desbravadores do município, com a fundação do município, né? Ele também era envolvido em política, tinha a parte do cartório, tudo envolvia a família Cel na época. Era uma ruazinha só aí, nada mais. Tinha meia dúzia de casas. Era um tipo de uma vilazinha muito pequena, mas todo mundo se dava, todo mundo conhecia um ou outro, né? Em 62 foi criado o município, que nós pertencíamos ao município de São José. Rancho Queimado pertenceu a São José até 62. Dia 8 de dezembro de 62 passou a ser município, era o distrito de São José. O meu irmão, o Arno Cel, ele era o intendente distrital aqui em Rancho Queimado. Vai começar um movimento para criar um município de Rancho Queimado, fazer quase 50 anos. O rancho ficou mais conhecido porque tinha um Guaraná Pureza. Também é bom, que é uma coisa que é mais... O Rancho Queimado, não, mas... Digo, não, o fogo já apagou. A história de Rancho Queimado está diretamente vinculada à história da família Cel. Quando foi criado o município, o meu avô, o Alfredo Cel, disse para o Arno, para o meu irmão, disse, olha, criar um município, mas um município de Rancho Queimado, eles querem botar o nome de Alfredo Cel. Ele disse, não, senhor, eu não aceito, tem que ficar o mesmo nome, porque isso todo mundo conhece. Porque esse aqui pegou fogo, um rancho de pouso. Aqui passavam as tropas que vinham de Lages. Disse, onde é que você pousou essa noite? Ah, lá no Rancho Queimado. Ah, queimou o rancho, queimou. Que deixava o fogo aceso. O aceso não, ficava a brasa. E aquela brasa, aquele tronco mais grosso, vinha o vento, soprava aquilo um pouquinho, lá ele levou uma fagulha lá para a palha e pegou fogo. E dá uns 2 quilômetros daquilo. E daí ficou o Rancho Queimado. E é de Rancho Queimado uma empresa centenária que disputa mercado com os gigantes do setor. É uma guerra, mas é uma guerra que a gente tem que se mostrar o mais capaz e procurar vender o nosso produto, sem discutir, sem estar vantagem de preço. A gente procura fazer um preço acessível, também isso é bom, que isso também influi na venda. Qualidade da matéria-prima, variedade de sabores e uma boa relação com os colaboradores explicam o sucesso da marca. É dedicação, é capricho e procurar não trocar
as matérias-primas que nós compramos, matérias-primas aí da indústria Duas Rodas de Jaraguá do Sul. E trabalhamos também com a Irmãos Fracaroli de São Paulo. Trabalhamos há mais de 70 anos. O Fracaroli passa de 70 anos. Nós temos limão, sabor limão, laranjinha. Tem o sabor de morango, que aqui em Rancho Queimado é a capital do morango. Tem a festa do morango, que é muito tradicional. E por causa daquilo nós lançamos também o morango. Sabor de morango, também vendemos bem. Essa relação com os nossos funcionários aqui também sempre foi boa, exigindo deles o melhor. Até na produtividade, até nisso. Que com o mesmo número de funcionários produziam um pouquinho mais a produção sendo um pouquinho maior, isso também ajuda? Isso também já ajuda na diferença do preço, na aquisição de uma máquina nova. Que ela vai produzir mais, nós adquirimos uma mais recente, não tem aí trabalhando, não está um ano ainda. Isso ajuda, porque o mesmo funcionário vai produzir, vamos dizer, um caminhão mais de produto, desses caminhões simples, aí que leva 10 toneladas, 12. Só porque a máquina é nova. Uma máquina com um pouco mais de capacidade. Vamos dizer, nós tínhamos uma de 25, hoje nós temos uma de 40 becos. Isso são 25 para 40, são 15. Isso naquela movimento dela produz, vai longe. Nas 8 horas, alguma hora extra que a gente faz quando o mercado precisa do produto. O ano passado, em 2010, nós trabalhamos muita hora extra. Tivemos modificações aqui no prédio também, que isso também teve um custo, né? É investimento, mas é um investimento para melhor, não é um investimento que se vai usar ele como um empecilho. Trabalha-se melhor, o próprio funcionário se sente melhor. Isso é muito bom. A capacitação dos funcionários é um cuidado permanente. A gente vai treinando ele que não bota ele logo numa máquina. Tem outros afazeres aqui que é no movimentar os caminhões a ser carregados e coisas que ali qualquer um não precisa muito exigente, mas então daí naquele a gente vai classificando alguém, pode ir lá substituir um pouquinho, né? A gente vai vendo a capacidade dele, mas já tem que começar a fazer. Agora nós temos com falta de funcionários aqui, agora. Então, que saiu alguns que também, talvez, algum aposenta, né? Então, daí a gente tem que ter, mas tem que ter já uns 4 ou 5 até 6, com um pouquinho de capacidade que já está se pensando em. Isso tem que ser feito. Isso é uma coisa que não dá para adiar. Porque não adianta hoje, com uma máquina que produz um pouquinho mais, botar uma pessoa sem habilidade. É quase que não botar um motorista sem habilitação. Porque é um risco, um valor de um carro, botar o ajudante sozinho, ele vai trabalhar, mas ele não tem ainda o conhecimento, né? E nos planos da empresa, a conquista de novos mercados. À medida que todo mundo vai desenvolvendo, o Brasil também está crescendo, e tinha que achar uma maneira de produzir para outros conhecer a pureza, Guaraná Pureza, né? Isso também era bom, acho. E isso a gente nunca pode descartar, né? Só que isso é mais não a curto prazo, né? Seria ser um pouquinho mais a longo prazo. Mas eu acho que tem que pensar. Não é, hoje eu estou com 70 e vou fazer 75 anos, mas a família, os filhos e os futuros que vão tocar a firma, tem que pensar nisso. A gente até deu uma sondada, mas é que o PET, esse frasco, ele tem uma durabilidade menor da validade. E para fazer uma exportação, para levar para lá, demora um pouquinho, né?
E na garrafa de vidro o peso atrapalha, que o vidro pesa um pouquinho já no frete, talvez um dia vai dar. O futuro da pureza, eu quero que ela continue a aguentar mais uns 100 anos de sobrevivência, né? Porque daí vai ter os meus filhos, vão ter a sucessão, netos, bisnetos, então a gente sempre quer que isso que aconteça. E cada vez melhor para todos, para o município, né? Então não só o bem da nossa família, e sim o próprio município vai crescer, porque tem uma empresa centenária hoje em Santa Catarina, são poucas que existem. E nós, o município de Rancho Queimado, tem o privilégio de ter uma empresa centenária em seu município. Uma empresa centenária é raridade não apenas em Santa Catarina, mas no Brasil. Parabéns à família Cel por manter no mercado o naturalmente irresistível Guaraná Pureza.